Tava alugado a conta. Ah. E o culto passado tava tudo certo pra começar. Tava alugado a nossa conta no Face. Jesus padecendo
por pecados meus, porque indefeso ele é livre. E a culpa do mundo em si suportou. E enquanto chorava, enquanto sofria a vida por mim, foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim, para nos dar meus pecados e minha vida mudou, foi por sente a dor do pecado. Jesus suspirava e pensava em mim, em ver-me ao seu lado, mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajudar, ele quis ficar. Espinhos e pretos não quis arrancar. Seus braços se abriram ao mundo inteiro. Oh, para te salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por mim, basta nos dar meus pecados e dor, minha vida mudou, foi por mim. Jesus está chamando, olha para Jesus está chamando, olha para os portões foi por ti que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por ti que Jesus morreu, foi
Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, um cordial boa noite a vocês que estão aqui conosco, a vocês que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje é quinta-feira, véspera do ponto alto do período da Quaresma. Todo esse tempo tem como objetivo preparar-nos para a maior de todas as festas cristãs, a Páscoa. Neste culto queremos retroceder no tempo a fim de reviver, ainda que brevemente, as emoções daqueles que de fato as viveram e as sentiram. Relembrar em espírito fatos muito importantes referentes à paixão e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que o sol surgiu, eles o prenderam na cruz com grandes pregos. Ao meio-dia, trevas cobriram a terra. Às 3 horas, ele entregou o Espírito. José de Arimateia e Nicodemos pediram o seu corpo a Pôncio Pilatos. Rapidamente eles o desceram da cruz e cuidadosamente o puseram a descansar na sepultura, a qual ainda não havia sido usada. Uma escolta foi colocada. Os romanos colocaram o seu selo na grande pedra. Está consumado. O Filho de Deus está morto. Para esse culto nós queremos fazer uso de uma liturgia especial. Este costume de se realizar essa liturgia vem da igreja antiga, que a utilizava num culto especial denominado Tenebré, que significa trevas, e era realizado nos últimos dias da Semana Santa. O propósito desse culto era imprimir as terríveis consequências do pecado, bem como ressaltar a grandiosidade do sacrifício do Salvador Jesus na mente e também nos corações dos cristãos. A liturgia que faremos uso é uma adaptação da cerimônia litúrgica medieval. A característica principal é que no decorrer do culto apaga-se uma a uma 7 das 8 velas que estão aqui sobre o altar. O apagar das velas tem a finalidade de relembrar-nos os eventos que levaram à terrível escuridão que cobriu a terra quando Jesus foi pendurado na cruz. Representa a aparente vitória dos poderes das trevas e a aparente derrota do plano da redenção com a crucificação. No entanto, uma vela ainda permanece acesa e junto com a luz da cruz, nos lembrando que mesmo que em meio às mortes e trevas, os poderes das trevas não prevalecerão contra a luz de Cristo. A sua ressurreição é segura. Ele vive eternamente. E por isso, nós que cremos, também viveremos. Seguimos com a liturgia, pedindo pela presença do nosso Deus. Com profunda reverência e sincera contrição em nossos corações, queremos iniciar esse momento de arrependimento e súplicas de perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus, que foste traído, acusado, excomungado, açoitado, degradado, ridicularizado, anulado, crucificado, zombado, negado, condenado, triturado, morto e sepultado por nós. Tem misericórdia de nós. Amém. Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes o entregou por nós. Aquela nos falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, aos pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador, pela vida morreu.
cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum ele fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Depois de orar, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho que Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim, com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Judas, tu traíste o filho do homem com um beijo? Os eventos trágicos da noite começam, em termos humanos, com Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 e, em sua mente confusa, o operador de milagres. Poderia libertar-se por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Jesus foi entregue aos que queriam prender. Jesus agora tornou-se o abandonado. Os homens voltam-se contra ele. Dentre estes, um dos seus discípulos o entregou nas mãos do inimigo. A maior tragédia da vida do que ser traído por alguém que se ama. Pelos homens desprezado e afrontas padeci, supliquei ao Pai
disse: sufocado pelo mal, e na angústia não fugisse da incumbência divina. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então o que resolvem? Eles responderam: ele é o culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Eis que o povo o rejeitou. Caifás, o sumo sacerdote, levantou-se e exclamou: este homem blasfemou contra Deus. Seu próprio povo fez esta acusação contra ele. Você consegue sentir o desgosto dessa ação? Ele, como Deus, manteve, abençoou, corrigiu e ajudou seu povo contra inimigos incontáveis. Para a manutenção da sua igreja, ele criou nos corações dos seus fiéis a fé no Messias. Agora que o Messias chegara, o seu povo exclama contra ele: este homem blasfemou contra Deus, e prepara-se para matá-lo. Injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar, teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Oh, não seja então, Senhor, eu martírio expiador. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é de Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Herodes nada tinha a ver com ele. Herodes fazia parte do povo escolhido e ocupava a posição de liderança. Mas Herodes zombou dele e o mandou de volta a Pilatos. Sua própria nação o declarou um fora da lei. Você já foi abandonado pelos que lhe são mais queridos? Quando você puder sentir as terríveis angústias de uma pessoa totalmente abandonada, você experimentará um pouco do que
pediu naquela noite. Jesus amado, diz o que fizeste, qual é o brilho, nós que cometeste, qual é a culpa, porque viu pecado, é sentenciado. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata esse homem! Solta Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica! Crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime que ele fez? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediram. Pilatos lavou suas mãos diante dele. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas o entregou para ser crucificado. Pilatos, o representante do mundo, a última saída, a última pessoa a quem ele poderia recorrer, sua última chance de apelo, e tudo se foi. Agora, apenas a Via Crucis está diante dele. O caminho do sofrimento, a cruz pesada, as mulheres que choram, a multidão que escarnece, o vinagre, a coroa de espinhos, os pregos. Agora ele só tem a cruz. Por isso veste tantos dissabores, qual é a causa de tamanhas dores? Tudo por isso Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguido atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com eles 2 criminosos, um à sua direita e o
Eu vejo aquela cruz, na qual o Deus Jesus por mim foi pendurado, levando o meu pecado, sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer. Isso aconteceu apenas uma única vez em toda a história. Apenas uma única vez Deus esqueceu-se de um homem, e este homem era Jesus Cristo. Experimente, mas será difícil você imaginar o que isso realmente significa. Ser abandonado por Deus. Ele sempre está com você até o fim do mundo. Este é o motivo do seu clamor tão agonizante na cruz. Deus o tinha abandonado. Este era o abismo mais profundo no qual ele podia ter sido lançado naquele dia em que ele foi nosso substituto na morte. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Eu vejo aquela cruz, eu lembro meu Jesus, ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Então, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esquecido pelo homem e por Deus no seu sacrifício supremo, para Deus e pelo homem, ele morreu. E quando os soldados vieram, transpassaram seu lado, e dali brotou sangue e água. Conforme a medicina, isso é sintoma de alguém que morreu de maneira muito angustiosa e dramática. Pendurado no madeiro, ó Senhor, fizeste assim, livrar do cativeiro e provar amor sem fim. O teu sangue foi perdido, expiaste, ó teu Jesus, e ficou por ti cumprido teu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor.
deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, venho unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao pecador, que não ame o teu pecado, da tua morte o causador. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom, correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. Quando o Senhor foi sepultado, uma grande pedra foi rolada diante do túmulo. O sepulcro foi assim lacrado. A pedra foi selada e uma escolta de soldados romanos foi designada para guardar o túmulo. Os principais sacerdotes e fariseus vieram a Pilatos e lhe pediram que selasse a sepultura e ali pusesse guardas. Eis que uma luz ainda brilha. Nem tudo se foi, nem tomaram a vida do meu Senhor para sempre. Nem inferno, nem morte, nem sepultura o prenderão. Pois em 3 dias ele reconstruirá o templo que eles tentaram destruir. A vitória não é deles, é Cristo quem triunfa. Em meio a fatos extraordinários, como o terremoto, as trevas sobre a terra, a cortina do templo que se rasga, as sepulturas que se abrem, ele vive. 1000 graças sejam a ti rendidas, ó querido Jesus. Cristo, toda minha vida, pela morte vencedor, decorância sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste, de minha alma resgataste, grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. De glória agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor, chagas da agonia tanto, penas e mortal horror, vivo em novo consolado, por teu sangue perdoado, grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. As mulheres sentadas diante do sepulcro choravam e lamentavam por causa da morte do Senhor. No entanto, a história não termina na sepultura. Apesar da dor da morte, existe a esperança de que se cumpram as promessas desse homem que tanto falou em ressurgir no 3º dia. Esperemos pacientemente, junto com as mulheres e os 11 discípulos, o desfecho dessa maravilhosa obra de amor realizada por Cristo na cruz do Calvário.
Enquanto os primeiros raios do sol do alvorecer do domingo de Páscoa não desapontam no horizonte, fiquemos todos com a bênção do corpo e sangue de Cristo por nós, vertido na cruz do Gólgota. E em preparo para a ceia do Senhor, nós queremos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Foi na quinta-feira, um pouquinho antes de ser traído, que Jesus chamou os seus discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. De forma semelhante também, nessa mesma ocasião, ele tomou o cálice em suas mãos e, tendo dado graças, entregou os seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o novo testamento do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. E vinde, porque tudo já está preparado. Amém. Jesus padecendo por pecados meus, porque e pensava em mim, em ver-me ao seu lado, mostrou sua morte, seu amor sem fim.
Jesus sofreu, seu sangue perdeu, foi por mim. Meus pecados me consumam, minha vida sofreu, foi por mim. Jesus está chamando, olha para a cruz, por ti, foi por ti, que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por ti. Foi por ti que Jesus morreu, foi por ti. Nós oramos. Amado Deus, damos-te graça porque Tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Não negaste nem mesmo Teu próprio Filho, antes o entregaste a nós e por nós, para que em meio a tanto sacrifício, tanto sofrimento, tanta dor, tivéssemos a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Não temos nada a contribuir ou oferecer, mas pedimos que aceite a nossa gratidão por tamanho amor. A nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui novamente em Tua casa, recebendo o verdadeiro corpo e sangue do nosso Salvador Jesus, para perdão e fortalecimento da nossa fé. Por podermos novamente refletir, presencial e remotamente, sobre essa tão importante e essencial obra de Teu amado Filho, sem a qual jamais poderia haver reconciliação contigo e certeza de vida eterna. E acima de tudo, bondoso Pai, suplicamos que alimente, mediante a ação do Teu Santo Espírito, essa certeza sempre viva em nossos corações e mentes, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Que cada etapa executada, cada sofrimento e dor suportados, que nós tenhamos sempre certos que não foi uma fraqueza ou um erro de percurso, mas Cristo nos enfrentou e suportou em submissão a Ti e por amor a nós e para a nossa salvação. Aceita, bondoso Pai, essa nossa oração de gratidão que elevamos a Ti em nome de Jesus Cristo, que é o Teu Filho e nosso Salvador. Amém.
salve pátrio. Cordeiro de Deus, dá-nos a paz.